Olá, eu sou Maria Bonamigo e você está no canal Como Empreender Quando Ninguém Diz Como. Aqui você vai acompanhar histórias reais, decisões quase sempre difíceis de quando você decide empreender. Mas também vai descobrir a importância de você viver das suas próprias escolhas e a transformação que elas podem fazer na sua vida. E para falar sobre isso, sobre transformação, eu trouxe uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, que é a Kátia Seni. Kátia, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Maria. Quero te agradecer pelo convite. É uma honra para mim participar do teu podcast, né? Você sabe que você é uma pessoa muito querida para mim. Obrigada. E fico muito feliz em estar aqui hoje. Que bom, que bom. Mas assim, eu te conheço há bastante tempo, né? Mas existe uma Kátia por trás do CNPJ. E é essa Kátia que eu gostaria de conhecer um pouco mais e que a gente também pudesse trazer um pouco do que você fez para chegar até aqui, até para que a gente possa também quebrar um pouco dessa glamorização do que é o empreendedorismo, né? Porque eu acho que o empreendedorismo ele tem esses dois lados. Ou as pessoas estagnam por medo de ir, ou as pessoas fazem aquilo, oh, como é maravilhoso. É sim, porque a gente vive os nossos sonhos, mas existem os desafios. Então, conta pra mim quem é a Kátia, de onde a Kátia veio, como que ela chegou em Curitiba, como que ela foi em busca desses sonhos. Bom, a minha formação principal, né, a minha graduação é enfermagem, então eu sou enfermeira. Eu sou mãe do Davi, que é um menino fantástico que esteve aqui também. Esteve comigo, que eu fiquei encantada. Fez a entrevista contigo, também fiquei encantada com a entrevista dele. E pensei, nossa, ele fez tão bonito, eu vou ter que fazer bonito também. Mas assim, então sou mãe desse menino, eu sou enfermeira. Eu vim de uma família simples, né? Meus pais, assim, são pessoas simples, não tiveram estudo, mas, assim, sempre quiseram passar para mim o melhor, né? Valores, princípios, e eu acho que isso realmente é o que faz a formação, o caráter da pessoa, né? Então, eu com 19 anos vim de Cascavel para cá para estudar, para fazer você faculdade. É de Cascavel? Cascavel. Que legal. Eu nasci, meus pais eram do Rio Grande do Sul, né? Foram para o interior do Paraná, Cascavel, começaram a trabalhar e lá fizeram a vida. Vieram assim com nada, praticamente uma mão na frente e outra atrás, e foram se fazendo. Aí eu com 19 anos fiz vestibular, 18 para 19 fiz vestibular, vim para Curitiba fazer a faculdade. Vim eu e mais duas amigas, então ali começou a minha trajetória acadêmica. Me formei, já fazem uns 27 para 28 anos na Federal. E aí comecei a trabalhar em hospital. Eu sempre gostei, assim, de cuidar das pessoas, sabe? Desde pequena, então eu sempre falava para minha mãe, para o meu pai, que eu gostava de trabalhar dentro de hospital e de cuidar e de ajudar as pessoas. Isso antes da formação você já tinha essa visão. Isso é muito de vocês, né? Porque o Davi também tem muita clareza sobre o que ele quer. Sim, então eu vim, me formei. Aí, durante a graduação, eu me identifiquei muito com a área de pediatria. Então, foi aonde foi o meu primeiro emprego. A gente, no último período da faculdade, desenvolve um TCC, né? Desenvolvia, hoje eu já nem sei mais se é assim, mas faz muito tempo, mas na época era. E eu fui fazer esse TCC num hospital infantil, aqui em Curitiba, no Pequeno Príncipe. E ali eu já acabei a faculdade e já foi meu primeiro emprego, já engatei no primeiro emprego. Fiz especialização daí nessa área, adorava, amava muito trabalhar nisso. E por ali foi. Depois, né, a vida da gente acaba tomando outros rumos. Eu fui para fora de Curitiba, fiquei um tempo fora, voltei, tive o Davi e entrei mais pro mundo corporativo. E foi daí a minha trajetória, sempre atuando em operadoras de saúde, enfim. Sempre em hospitais? Hospitais, trabalhei em hospitais bastante tempo e depois em operadora de saúde. Onde eu vivi um outro lado, né, do sistema, né? Operadora que você fala são os planos. Os planos de saúde, isso. Então, eu trabalhei bastante nesse mundo corporativo, que é totalmente diferente da área hospitalar. Hoje,
Aí, em um determinado ponto da minha vida, aconteceram algumas situações que na época não foram nada agradáveis, foram bem difíceis, assim, sabe? Mas que hoje eu vejo que aquilo que aconteceu foi, na verdade, para eu estar onde eu estou hoje. E hoje, assim, eu posso dizer que eu me sinto uma pessoa muito realizada profissionalmente. Me encontrei na área da estética. Comecei a fazer, assim, a especialização da estética, porque uma pessoa muito especial para mim, muito querida para mim, que eu levo muito no meu coração, me incentivou, sabe? Ele falou assim para mim, o que você faria, né? Se acontecesse hoje de você perder teu emprego e tal, na época nem passava, né? Isso pela minha cabeça. Eu acho que a gente nunca passa isso pela cabeça, né? A gente nunca tem um segundo plano, né? E eu falei uma coisa nada a ver, assim, para ele, sabe? E ele falou assim, não, eu te vejo em outra área, eu te vejo assim, você gosta, e eu sempre gostei muito do belo, do cuidado, né? Então veio cuidar das pessoas e tal. E eu sempre fui muito vaidosa comigo mesma, então sempre tava, né, me cuidando e tal. E ele falou para mim, por que você não, né? Você é enfermeira, você tem essa formação de base para poder fazer essa especialização, investe nisso. E ele plantou essa sementinha aqui na minha cabeça, e isso foi, e eu fui atrás. Aí comecei a fazer o curso e me encantei. Me encantei e me encontrei. E então, mas ainda eu continuava trabalhando no mundo corporativo. Um belo dia, eu fui demitida. No dia do meu aniversário. Nossa, que presentão, hein? Fui demitida, mas hoje eu vejo que realmente foi um presente. Sabe? No dia, na época, claro que não, obviamente impacto, não, né? O impacto e tal. Mas eu sou uma pessoa de muita fé e aquilo ali serviu também para reforçar a minha fé. Porque às vezes a gente vai se afastando de Deus sem perceber, né? E você está indo por um caminho que às vezes não é o melhor para você. Então, eu vejo que Deus, ele me colocou de volta no trilho. Não foi fácil no começo, não foi, mas hoje eu agradeço imensamente a tudo que me aconteceu, sabe? Porque foi por conta disso que hoje eu tô onde eu tô. Eu me encontrei, eu amo a área da estética, gosto muito, né? Então foi ali que eu aprendi o empreendedorismo. Hoje eu ainda também atuo na área hospitalar, porém mais na parte administrativa, né? Também amo muito o hospital que eu trabalho hoje e eu consigo dividir as duas faces, né? Da minha profissão. Que bacana. Assim. Tem duas coisas que tu falou pra mim que... Uma eu vou falar porque eu conheço a história, e a outra eu vou falar porque eu acho que é relevante para esse nosso papo quando a gente fala de negócios, né? Primeiro, eu acho que é importante que quem está nos ouvindo, né, e às vezes tem muitas mulheres na mesma situação e que não sabe como lidar com isso. Todo esse teu período de se descobrir, né, como ter que correr atrás de uma profissão segura. Você já era mãe solo? Como que funcionou isso? Sim. Eu me separei quando o Davi tinha 8 anos, né, de idade. Até então, eu sempre trabalhei. Então, desde nova, assim, me formei, já comecei a trabalhar. Mas, assim, a gente sempre tem um respaldo, né? Quando você tá com um companheiro e tal, casada, você... tem aquele respaldo em casa, né? De repente, não. Quando eu me separei... até uma segurança emocional, né? Exatamente. Na verdade. Sabe que com quem assim, dividir. Isso. E daí, a vida da gente vai tomando outros rumos. E quando eu comecei a ir para esse lado do empreendedorismo ali, eu já estava sozinha. E eu, assim, consegui tudo sozinha, realmente, sabe? O começo não foi fácil. Eu tive pessoas que me ajudaram bastante, mas no começo, assim, Maria, você conhece hoje onde, né, é o meu consultório, a minha sala e tal. Inclusive, gente, essa minha pele maravilhosa, graças a ela. No começo foi assim, esse meu colega, né, que divide ali esse conjunto comigo, ele me convidou, não era ali, não era nessa sala, era no mesmo prédio, mas era em outro local. Ele falou assim para mim, você não quer vir começar lá, atender lá na minha clínica e tal? Eu alugo por hora para você a sala. Eu falei, meu Deus, mas eu não tenho nem maca, eu não tenho nada, como é que eu vou começar, né? Uma colega minha me emprestou uma maca daquela que era de montar e desmontar, então eu ia.
E aí, quando eu chegava na sala para atender, porque era uma clínica só de psicólogos, né? Então tinha aquele monte de poltrona na sala e tal. Aí eu chegava, eu tinha que tirar todas as poltronas, abrir minha maca e ali esperar meu paciente para fazer meus atendimentos, né? Então eu comecei assim, limpeza de pele, fazia assim bastante o tratamento capilar e fui indo assim aos pouquinhos. E foi indo. Isso, as coisas assim começaram melhorar, né? Hoje, então, graças a Deus, a minha sala ela tá com mais estrutura, né? A gente já até mudou daquele conjunto, tá em outro andar, numa sala melhor, com equipamentos melhores e tal. Claro que a gente sempre tem muito o que melhorar, né? Mas é como você falou no começo da nossa conversa. Para quem nunca empreendeu, para mim tudo é uma novidade e ainda né? Então, no começo a gente se assusta muito com tudo. Quando você começa a ver realmente o que é, não é tudo, não são flores tudo, Bem né? isso. Por trás tem bastante coisa Os difícil. desafios que ninguém conta. Muitos desafios. Para você manter a tua empresa saudável, né? Com um caixa bom, você manter os teus fornecedores também ativos ali, você conseguir ter sempre a tua clientela próxima de você. E hoje tudo é muito difícil, porque eu sou pequena, né? Pequena empreendedora, então eu tenho que cuidar tudo. Desde a parte técnica em si, a parte do comercial, a parte do marketing. O Davi me ajuda muito com a parte de marketing, mas assim, sou tudo eu. E é um desafio, né? A gente acaba matando um leão por dia mesmo. Mas contando uma coisa aqui, Kátia, essa parte do começo é sempre muito difícil. Uhum. Mas o que eu percebo é que você, apesar do medo, você foi. Fui. Tem muitas pessoas que usam esse medo para travar. Né? Você, eu acho que tá naquela fala, né? Tenho medo, mas vou com medo mesmo. E eu sempre acrescento uma palavra nessa fala, né? Tá com medo, vai com medo. Eu costumo dizer, tá com medo, se prepara e vai com medo mesmo. Exatamente. Porque às vezes as pessoas vão meio atabalhoada, não é? E eu percebo que você sempre está buscando essa preparação, né? Em cursos, em workshop, em viagens, feiras. Eu acompanho essa tua rotina. Sim. Porque você sempre me fala. Como você vê a importância dessa preparação para viver a tua escolha, né? De trabalho? Isso. Primeiramente, eu acho que você tem que fazer uma coisa que você goste, sabe? Claro, a gente almeja também, né, um fundo financeiro bom e tal. Sim. Também é importante isso. Mas se você não fizer o que você gosta, você não vai ter um resultado, né, positivo. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Você gosta daquilo, você ama o que você faz, a chance de dar certo já é 50%, né? A disciplina eu acho que é muito importante também, né? Porque é uma área que requer muito estudo, não só técnico, que eu digo na parte de procedimentos novos, a área da estética ela evolui a cada dia tem coisas novas, procedimentos novos, produtos novos e a gente sempre precisa se atualizar. Então isso é importante também, mas a gente precisa aprender o outro lado também, né? O lado comercial, o lado da venda mesmo, né? O lado do próprio tratar com o teu cliente. Administrar o teu negócio, Administrar, né? Exatamente, né? Em todos os âmbitos. Você não pode se perder nisso. Então, isso é muito importante. Acho que seria esse, assim, sabe? Essa busca isso. Pelo conhecimento e constante, o medo, né? Que você falou, lógico, no começo o medo é normal, né? Sim. É natural. Só que o medo, às vezes, muitas coisas são fantasmas que a gente cria na cabeça da gente, porque às vezes você começa a pensar, mas e se isso? E se aquilo? E se não der certo? E se eu errar? E se eu comprar aquilo e não der certo? Sabe? Claro que eu tinha muito medo no começo, né? Até porque eu comecei muito assim, eu não tinha um fundo de reserva enorme para montar tudo perfeitamente como eu queria do começo. Eu comecei de baixo mesmo, né? Aos pouquinhos. Então, reinvestindo na empresa sempre. Reinvestindo. E hoje ainda tem muito o que crescer, mas assim, o medo é natural.
A gente tem o medo. Mas eu acho assim que você, primeiro lugar, a fé em Deus. Peça para Deus colocar na tua vida, no teu coração, no teu pensamento, o que é bom para você. Ele vai achar um caminho para te colocar naquele eixo, naquele trilho para você encontrar. Segundo lugar, faça sempre o que é certo, sabe? O que é certo. Então, não tem como dar errado. Capriche no que você vai fazer, faça com amor, faça com zelo, não tem como dar errado. Se você está fazendo o que você ama, né, você tem que entregar o teu melhor. Tem que entregar o melhor. Eu vejo sempre assim, o medo ele tem dois caminhos, né? Primeiro, o medo, para mim, ele é um balizador, né? É ele quem te segura para você não fazer besteira. Sim. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que usam desse medo até mesmo para não crescer. Com certeza. Porque fala assim, não vou, porque e se der certo? O que eu vou fazer? Né? Tem pessoas que também não vão por medo de dar certo. Porque se der certo, ele vai ter que sair da zona de conforto. Ele vai ter que fazer isso que você fez. Sim. Né? Deu certo, mas deu certo daquele jeito. Era um espaço que não era teu, tu tinha que montar aquele espaço todas as vezes que você precisava, carregar a maca nas costas, esperar que o cliente chegasse, esperar que o cliente voltasse, até porque o espaço ainda não era preparado para aquilo que você oferecia. Então, assim, deu certo, mas você teve que trabalhar 5 vezes mais e às vezes as pessoas não querem isso, né? Não, vai dar muito trabalho, não vou fazer, deixa isso pra lá. Enquanto eu não tiver uma sala linda, pronta, né, eu não vou começar. Exatamente. Então, tem aquele ditado que fala assim, é você construir o navio, terminar de construir o navio no meio do mar, né? Você não pode esperar que tá pronto, porque se a gente olhar, o nosso negócio, ele nunca estará pronto do jeito que a gente gostaria que estivesse. Eu tenho um restaurante há 18 anos, todo dia eu tenho que organizar alguma coisa que não está dentro do que deveria ser. Exatamente. Então, acredito que existem esses dois momentos do medo, né? É o medo de dar certo e usar o medo como um balizador para a gente não fazer bobeira. Isso, exatamente. Ele é importante, sim, é um sentimento importante que a gente tem, porque ele serve realmente para te travar, né? Porque se eu não tivesse o sentimento do medo, eu vou aqui no 11º andar e me jogo para baixo. Vai que eu tenho asas até lá. Eu tenho asas, não é assim, né? Então, ele serve realmente para te segurar, para às vezes para não deixar você ter uma atitude impulsiva, pensar um pouquinho mais. É importante, mas eu acho que a gente não pode deixar o medo te congelar, te paralisar. Travar você. Ou deixar ele ser superior ao teu desejo, à tua vontade real, à tua essência, sabe? Então, eu acho que isso é importante a gente saber equilibrar. Né? Essa tua história me cativa bastante, porque assim, você saiu de mãe solo, você tinha uma profissão formada, daquilo que tu... Porque eu sei que falta pouco tempo para que você se aposente dentro dessa profissão, mas no meio do caminho você se encontrou com a estética. Exatamente. E em cima dessa estética, em que momento você percebeu, cara, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida? Porque a gente também tem que ter a clareza do que a gente quer, porque senão a gente fica pulando disso para aquilo, daquilo para o outro, e você passa anos tentando se descobrir, né, mas não se acha, porque ao mesmo tempo você fica, faz isso, faz aquilo, e você se encontrou muito rápido nesse caminho, né? Você acha que a parte da enfermagem te ajudou nessa escolha? Ou, ela veio como uma base para que você fizesse isso, ou você iria fazer de qualquer forma a parte estética? Não, eu acho que a enfermagem foi muito importante, né, para isso, porque a enfermagem, a base dela é o cuidado, né, é o cuidar da pessoa, é ver a pessoa assim como um todo. E a base da minha profissão, a minha experiência técnica, a minha habilidade, eu consegui realmente na parte assistencial da enfermagem, né? Eu trabalhava em UTI neonatal, UTI pediátrica, então a gente acaba lidando com um paciente mais frágil, mais delicado, e isso tudo me deu muita base para o que eu faço hoje na estética, que é delicado, né? Você tem que ter delicadeza para mexer na face e na beleza da pessoa.
Autoestima da pessoa. Então, com certeza, a minha profissão me deu muita base. Embora eu tenha muito tempo também da minha carreira ter passado em empresas, né? Na parte mais administrativa, enfim. Mas isso construiu quem você é hoje, né? Construiu, lógico, com certeza. Tudo é importante, né? Sim. Tudo é experiência. Sim. Então, mas assim, a habilidade técnica, realmente, a minha profissão me deu muita. Essa destreza manual, realmente, né? Que a gente tem ali para poder atuar nessa área. Então, é como se Deus estivesse desenhando lá no comecinho o que vai ser o seu futuro. Porque é o que tu me fala, quando eu sair, eu vou direto para estética 100%, né? Então, isso é como se ele viesse te desenhando ali o caminho para que você chegasse realmente aonde você quer estar. Você falou do seu amigo que te aconselhou. Eu sempre falo, o sonho para acontecer, ele precisa que mais uma pessoa sonhe com você. Sim. E como é importante a gente ter do nosso lado, não é quantidade de pessoas, né, Kátia? É qualidade de amizades, que às vezes hoje eu vejo as pessoas na rede social, tenho 50 mil seguidores, mas assim, falando amizade verdadeira, se você ligasse, né, para alguém hoje e dissesse, fulano, eu preciso que você esteja aqui. Quem seria a pessoa que ia perguntar o que você está precisando? Porque o amigo, ele nem precisa, ele nem pergunta. Ele já vai dizer que hora eu tenho que estar. Né? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas hoje confundem muito seguidores com amizade. E quando você me fala dessa pessoa que te incentivou, que te abriu os olhos, às vezes a gente precisa, né, Kátia? Precisa. Ainda mais a gente que vive nesse mundo tão isolado nosso, do trabalho constante. Se a gente não tiver alguém que nos guie, que nos dê um oi, né? Acorde, vamos, que tal você fazer isso? E a gente tem o potencial para fazer, a gente quer fazer, a gente sabe fazer, mas não sei, parece que a gente vive numa inércia, né? Com meio certeza. que hibernando. Então, esse seu amigo foi fundamental nessa tua decisão. Foi fundamental. Foi fundamental ele, a minha mãe também, né? O próprio Davi também. Então, porque às vezes a gente tá tão num piloto automático, sabe? Que é como a gente tá vivendo hoje, né? Ou tão num piloto automático, ou que nem nesse caso, né, que aconteceu essa situação, então, que me deixou na época muito abalada e tal. Então, eu não conseguia perceber em mim outra qualidade ou outra forma de atuar, né? E uma pessoa que estava me vendo de fora, enxergou. Então, e isso hoje também já aconteceu o inverso. Eu já ajudei amigas que também estavam querendo desistir. Que bacana. Sabe? Isso. Que daí eu falei, não, veja bem, isso é só uma fase, né? Vai passar e tal. E hoje tá engrenada também, sabe? Que bacana. Então, assim, a gente tem que persistir. Eu me descobri tarde, né? Porque na enfermagem cedo, né? Foi minha primeira faculdade, minha primeira graduação, então gostei e ali me encontrei nessa profissão. Hoje sou feliz, né? Porque é a profissão onde eu posso atuar, empreender, né? Sim, sim. Mas é um outro ramo que eu não passava pela minha cabeça. E por isso aconteceu tarde, né? Já estava com mais de 40 anos. Mas eu acho, aquilo que a gente estava falando muito de Deus, né? Dessa questão da fé. Eu acho que talvez fosse tarde para nós, mas para ele era a hora certa. Sim. Porque às vezes a gente tem essa coisa do atropelar os momentos. Você sabe que eu tô com meus 54 anos, né? De vivência. E eu, a partir dos 48 ali, eu comecei a me observar mais. Eu comecei a parar e olhar o tempo, né? A velocidade do tempo, a velocidade das coisas, nas quais a gente vai perdendo e nem percebe. Quando eu olhei minha filha, eu vendo um vídeo dela outro dia, eu falei, meu Deus, onde está minha filha? Meu bebê? Né? Ela agora tá formada, já é uma moça, e eu não vi esse tempo passar, né? E às vezes a gente tem esse nosso tempo atropelado. Sim. E Deus não, Deus ele tem o tempo certo para cada coisa.
É a gente que às vezes não sabe esperar, né? Exatamente. Então, isso que você fala, eu acho que eu cheguei atrasada. Não, eu acho que você chegou no momento certo. Talvez se tivesse chegado isso, sei lá, uns 5 anos antes, você não estava pronta. Preparada. Não estava pronta nem emocionalmente, nem com o conhecimento que você tem quando você começou. Sim. Né? Eu acho que Deus faz... Eu acho não, eu tenho certeza. Deus faz tudo muito certo na hora certa, né? Com certeza. A gente que é, às vezes, ansiosa, né? E você quer as coisas que aconteçam no teu tempo. Sim. Mas não é assim, né? O tempo de Deus é outro, é diferente. Então, às vezes, assim, eu pelo menos na minha vida observo, assim, que as coisas que aconteceram, hoje todas têm um propósito, né? Então, hoje eu consigo entender tudo isso. Hoje o teu núcleo familiar, eu falo porque eu conheço um pouco, né? É tua mãe, né? O Davi e você. Eu sei que a tua mãe passou por situações, né? Difíceis. Ela teve câncer, podemos falar, Sim, porque infelizmente isso é um problema que aflige muitas mulheres, né? E ela é tão vaidosa quanto você, e de repente ela se viu tendo que fazer mastectomia, que chama? Sim. E eu vejo que vocês se fortaleceram muito mais. Sim. Né? Vocês se fecharam. Quando eu digo se fechar, é se unir. Né? Em torno disso e não tornar isso maior do que era. Exatamente. Né? Hoje em dia, assim, infelizmente é uma doença ali que afeta muitas mulheres, né? E não escolhe faixa etária. Então, mas assim, a minha mãe também é uma mulher muito forte, né? Sempre foi. Fez o tratamento, fez a cirurgia, passou por todo aquele processo, quimioterapia e tudo mais. E tá bem, hoje, graças a Deus, né, já tá curada. Com certeza, a família foi muito importante para ela, então, tudo o que aconteceu na minha vida foi, inclusive, Deus até preparou o campo para que eu pudesse estar mais perto dela, dar uma assistência muito melhor, muito né, mais. E tudo mais. Ela fazer o tratamento no hospital também, excelente, né, Sim. que é o hospital que eu trabalho. Então, graças a Deus, assim, as coisas, ele preparou as coisas que tinham que acontecer na hora certa, né? O Davi também sempre foi muito presente, ajudou muito e sempre ajuda, sabe? Se não fosse ele, ia ser muito mais difícil. Ele é muito maduro. Eu fiquei aqui encantada com a nossa conversa. Na verdade, como estava ali próximo Dia das Mães, a minha ideia era trazer vocês dois juntos, mas infelizmente as agendas de vocês não combinaram. Mas assim, eu fiquei encantada porque você vê um menino tão jovem, com uma disciplina tão grande, né? Focado. Eu acho que ele tem até hiperfoco no que ele quer. Ele tem. Né? Porque você vê que não há nada que tire ele do que ele se propôs a fazer. Eu achei bonitinho ele falando aqui. Minha mãe vai saber agora que eu não estudava. Ele falou, realmente. A minha mãe vai saber agora que eu ia para a faculdade, não estudava, mas se eu estava fazendo era meu trabalho, né? Do que ele faz. E assim, isso você percebe que talvez falte um pouco hoje nas famílias, e aqui não é uma crítica, nem cabe para todo mundo, mas o que a gente percebe é que falta muito essa coisa da base familiar mesmo, né? Às vezes você percebe que as pessoas estão passando por alguns momentos mais complexos, porque não tem esse apoio, às vezes, dentro de própria casa. Ah, sim, né? Tem muito, né, Maria? A falta de diálogo. Hoje em dia, assim, as coisas, elas estão muito fáceis, assim, às vezes é só observar, né? Você sai ali, você vê todo mundo mexendo no celular, às vezes senta numa mesa de restaurante ali, ninguém conversa com ninguém, até uma família, mas né, ninguém acaba conversando com ninguém. Então, isso acaba afetando muito, né? Reflete dentro de casa. Ali em casa eu sempre procurei, assim, ficar bem próxima do Davi, observar bastante, né, as amizades, isso é bastante importante. Ele sempre teve abertura de vir e me falar, assim, eu nunca fui aquela mãe que, claro, a gente sempre quer orientar e colocar eles, né, no que é melhor. Papel de mãe. Quando ele quis, né, largar a faculdade e tal, eu orientei, eu no começo falei, Davi, pense bem, né, afinal de contas, tinha passado numa federal, se esforçou, não foi fácil. Então, a gente também não pode dizer, sim, vai lá querido. e tal, né, querido? Sim.
Hoje já, assim, eu tô mais relaxada com ele, porque ele já tem 20 anos de idade, né? Então, ele já tá mais maduro. E eu percebo, assim, que ele é muito centrado, ele é muito organizado, E né? o trabalho dele já tá dando retorno, Já tá que é dando mais frutos importante, para né? ele, né? Então, isso é importante. No fundo, a gente quer ver eles bem e felizes, né? Então, se ele tá fazendo o que ele tá feliz, eu também acabo ficando tranquila, né? Sim, sim. Eu sei que você cuida de mim, da minha pele, cuida de mim, foi ótimo, né? Você cuida da minha pele, cuida do meu cabelo. Não deixa de ser, né? Sim. Eu tenho problema seríssimo de alopécia, que você começou a fazer o tratamento. Às vezes eu fico lá fazendo vídeo com a cabeleira sacudindo e falo assim, se as pessoas soubessem o real motivo de eu estar sacudindo minha cabeleira aqui na frente do espelho, porque eu nunca falo, né? Ou quase nunca falo por quê. Mas é porque quando eu cheguei lá, você lembra, né? Como é que eu estava. E isso que você faz, além de trazer o bem-estar, né, visível, que é uma pele mais jovial, né, o que você traz é uma autoestima. Não sei se você lembra quando eu cheguei lá a primeira vez. Sim. Né, eu cheguei lá arrasada. E você falou, Maria, existe os tratamentos sim. Então, esse trabalho que você faz, ele vai muito além do que só a estética pela estética. Né? Ele traz a mulher a se olhar novamente. Com certeza. Eu já não conseguia mais olhar no meu rosto, porque o meu cabelo, o cabelo é a moldura do rosto. Sim. E já indiquei pessoas para ir lá fazer o tratamento com você e que depois me fala, Maria, eu tô super feliz, tá de novo. Então, assim, isso que você faz é super importante para essa parte também. Com certeza. Porque, assim, eu acho que se você não tá bem com a tua autoestima, acaba, assim, o teu meio... a tua convivência com as outras pessoas, teu relacionamento, às vezes, né, com o teu marido, ou até profissionalmente, você acaba ficando mais acanhada, mais retraída, né, se você não tá bem, tá se sentindo feia, ou, né, o cabelo tá feio, ou tá com a autoestima, isso, a imagem da gente abala, né, principalmente a mulher, abala a autoestima. Então, quando você tá se sentindo bem, bonita, acaba te dando mais confiança, e isso reflete nas tuas relações, né? No teu dia a dia, no teu trabalho, enfim, em tudo isso. Então, é muito importante a gente se cuidar, né? A mulher se cuidar, não importa a faixa de idade, né? Eu vejo que você tem pessoas lá, senhorinhas, sim, né? Sim, eu atendo pessoas de 18 até 88 anos. E eu acho muito bonito isso, sabe? Porque elas vêm fazer uma limpeza de pele, ou tratar a pele, ou tratar o cabelo. E como isso é importante, sabe? A pessoa se olhar no espelho e gostar daí do que ela vê. Daquilo que vê. Porque afeta, né? O dia que você não tá se sentindo bem, que você tá com a autoestima baixa, parece que aquele teu dia não fica tão bom. Eu tenho muito isso. Tem dia que eu não gravo porque eu me olho assim e falo, meu Deus, tô medonha. Não, hoje não. Hoje não vai. E a gente como mulher também tem muito isso. E é interessante também, Kátia, que emocionalmente isso afeta a forma como a gente se vê no espelho. Sim. Então, se a gente já não se vê muito bem quando a gente não tá legal emocionalmente. Imagina se você também não estiver com um cabelo legal, com uma pele legal. Eu acho que essa coisa pesa muito mais. Sim. Não é? E a gente acaba se escondendo. Com certeza, você acaba ficando retraída, né? Então, realmente é autoestima. Se você não está se sentindo bem com você mesmo, não está gostando do que você vê no espelho, dificilmente você vai ter um comportamento assim, seguro, com confiança, junto com as pessoas que, né, são da tua convivência. Até acho que a beleza é isso, né, Kátia? Sim, até o teu próprio trabalho. Né? Então, acaba afetando, sim. Eu acho muito importante cuidar da autoestima. Eu acho que a beleza, ela é isso, né? É uma junção de coisas, não é o belo, fulano é bonito, é feio. Não é isso. Não. É a energia que você exala. Às vezes você vê uma pessoa que fisicamente nem é assim, né? Exuberante, mas a pessoa tem um enigma, né? Que, cara, prende. Isso. E você não sabe por quê. É essa energia gostosa de que ela se sente empoderada. Vamos usar essa palavra, apesar de eu não gostar muito. Mas ela se sente forte, segura, né? Isso. E isso passa, transmite, a pessoa fica, né, extraordinária. Então, eu acho que isso, mexer com a autoestima das pessoas é muito... ao mesmo tempo que
fantástico. Existe também, hoje em dia, nas redes sociais, e talvez você possa falar um pouquinho sobre isso, desse cuidado do profissional. Porque hoje o que a gente mais vê são pessoas fazendo trabalhos ultra baratos, e as pessoas não entendem o valor. Eu até te comentei outro dia, eu falei, Kátia, esse negócio aqui não tá muito barato não, porque eu sei quanto custa, né? Pode até oscilar o preço de uma coisa para outra, mas a gente tem noção de quanto é o preço de um bom produto e de um bom profissional. Sim. Aquele tava, para mim, na minha visão, estava muito abaixo. Por isso que eu falei, Kátia, eu recebi isso daqui, você não acha que tá muito barato? E você falou, né? Aí você comentou. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado também, não colocar seu rosto, seu corpo, na mão de pessoas que não sabem o que estão fazendo, certo? Sim, com certeza. É uma coisa muito delicada, né? Obviamente, hoje em dia tem faixas de preços das diversas, né? Se você for procurar. Mas eu acho sempre importante, assim, você se informar sobre o profissional, procurar conversar com ele, né? Se você está com vontade de fazer algum procedimento, se informar sobre o procedimento em si, tentar conversar com o profissional. Eu recebo muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu atendo são por indicação. Então, elas vêm porque, né, ou a irmã, ou a prima, ou a colega de trabalho indicou. E, assim, a variação de preço realmente existe, né, hoje em dia. A gente não pode dizer, o fulano não trabalha bem, ou trabalha adequado. Isso muda muito, às vezes, por conta aonde a clínica, né, onde ela atende, que tipo de produto que ela usa, isso também, se a lugar da sala é dela. Isso, tudo isso vai influenciar no valor final. Mas eu acho importante sempre você se informar sobre o profissional que você vai, né, porque, que nem a gente está conversando agora, você está lidando com a beleza, sim, mas a beleza, ela envolve a saúde da pessoa também. Sim. Então, em primeiro lugar, é a saúde. Saber qual que é a formação daquela pessoa que está te atendendo, né? Qual é o local, tem licença sanitária, como que é toda essa questão, né? A formação da pessoa, ela tem especialização nessa área, ela sabe, né, o que ela está fazendo. Como que quem está nos ouvindo pode encontrar essa informação do profissional? Porque eu sei que o médico, a gente entra no CRM. Isso, né? E vê lá se ele é cadastrado, se ele tem algum processo, alguma coisa. Isso a gente pode acompanhar. Sim. E no caso de clínicas estéticas, como que a gente quer fazer, gostou do espaço, gostou do profissional, pelo menos do que apareceu na rede social? Sim. Como que a pessoa, para ir com mais segurança, onde ela busca essa informação? Olha, Maria, hoje em dia tem aquele site o Reclame Aqui, né? Então tem muitas coisas que as pessoas acabam divulgando e postando. É um bom lugar para procurar. Na internet mesmo, né? Por exemplo, eu sou enfermeira esteta, então o meu registro, ele tá lá no meu conselho. Então no Corém tem lá o meu nome e tal, e tem a minha classificação como enfermeira esteta. Então, ali está comprovado, apta a atuar nessa área. Então, é sempre importante estar checando no próprio conselho mesmo, né? Do profissional, ali vai estar se ele está habilitado para estar atuando, né? Nessa área. Tem outra coisa também que às vezes eu percebo, e eu frequento outras clínicas, sabe? Que eu ia em outras clínicas antes de te conhecer, e eu sempre ouvia dos profissionais, que eram grandes profissionais também, que eles falavam assim, Maria, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com aquilo que o cliente quer, com o que é possível fazer, com o que pode se entregar, né? Tem, por exemplo, lógico que a pessoa não falou isso, mas eu vou chutar aqui. Tem alguém que quer ficar com a cara da Angelina Jolie, né? Cara, tua estrutura não combina com isso, não dá para fazer. Como que você chega e fala para tua cliente, olha, desculpa, mas a cara da Gisele Bündchen não vai dar para ficar. É lógico que a gente tem toda uma conversa antes, né, uma anamnese, onde você colhe todas as informações da saúde do paciente, né, como um todo, porque, que nem eu te falei, em primeiro lugar é a saúde. Quem está saudável, ok, pode fazer um procedimento estético. Quem está com algum problema de saúde que coloque em risco, né, a saúde dela, então, não, primeiro vamos tratar a saúde, vai tratar a tua infecção, o teu problema, depois procurar o atendimento à estética, a pessoa tem que estar saudável para fazer.
Então, essa já é uma segurança tanto para a pessoa, né, para o paciente, quanto para o profissional que vai executar o procedimento. Lógico que chegam pessoas, né, a gente acaba, hoje em dia tem os filtros, né, da internet, então ela vê aquele filtro, aquela pele maravilhosa e tal, eu quero ficar com a pele assim. Você tem que falar, olha, isso é um filtro, tal, né, ninguém tem a Existe pessoas assim que chegam com o filtro da internet, jura? Existem. Então, a gente sabe, assim, eu quero ficar com pele de filtro. Pele de filtro não existe, porque a nossa pele tem poros, né? Ela tem oleosidade, ela tem linhas, então é difícil. Mas o que a gente pode sim é deixar a tua pele saudável, bonita, viçosa, com brilho. Isso tudo é possível, mas dentro da tua característica. Então, e hoje em dia, graças a Deus, né, e a mídia até já está ajudando isso, o que se preconiza mais na estética é melhorar, é cuidar, sim, né, cuidar da pele, enfim, do teu colágeno e tudo mais, mas assim, preservar a naturalidade. Então, eu sempre falo assim para as minhas clientes, né? O menos é mais. Vamos começar pelo menos para aos pouquinhos. Eu gosto muito da linha mais da naturalidade mesmo, né? Realçar o que a pessoa tem de bonito. Não é mudar a fisionomia dela, né? Ela chega lá com a sobrancelha de uma forma, quer mudar totalmente, ou quer mudar totalmente a boca. Não, vamos realçar o que você já tem de bonito, né? E eu não sei se você percebe que está tendo muito um regresso de quem fez harmonização facial e que praticamente se transformou, e as pessoas estão retirando isso. Porque eu acho que chega um momento em que você se olha no espelho e você não se reconhece, né? E isso deve mexer muito com o emocional da pessoa, né? Sim. Eu sempre que eu chego lá, o que eu falo? Eu não quero colocar isso, eu não quero isso, não quero isso. E isso é muito importante do profissional, e eu sempre tive muita sorte das clínicas que eu fui, de todos os profissionais entenderem aquilo que o paciente quer, né? Não, você vai ficar mais bonito se botar um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, né? Como se fosse para vender o produto, né? Sim. Então, esse cuidado vocês também têm que ter, né? Precisamos ter, sim, porque a pessoa, às vezes, ela chega com uma expectativa, né? Ela quer se transformar, às vezes, né, numa outra pessoa, acaba ficando, né? Ou ficando com uma estética muito carregada. Então, hoje, tá indo para o lado mais da naturalidade mesmo, realçar só o que a pessoa tem de bonito, e a estética está caminhando muito para a área regenerativa. Então, a estética regenerativa, né? É o PDRN, agora está surgindo os peptídeos ali, né? Que fazem a regeneração da tua própria célula, da tua própria pele. É como se você fizesse um reset da pele e ela começasse a trabalhar no meu cabelo. Novamente. Você fez um negócio no meu cabelo que era do plasma? Foi? Isso, o plasma. Você retirou meu sangue e tirou o plasma, que eu achei aquilo, cara, extraordinário aquilo, né? Como que pode? Isso, então esse é um procedimento que faz parte da estética regenerativa também, né? Onde a gente faz essa retirada do plasma. O plasma, ele tem muita fibrina, então ele acaba sendo bastante regenerador, né? Ele tem plaquetas que regeneram as células, e a gente usa esse próprio produto para fazer a regeneração celular da pessoa. Então, ele pode ser usado tanto na pele ou capilar, né? Dependendo da técnica e do que você quer como resultado. Entendi. Falaram-se muito, eu acho que isso é Você pode falar a tua visão sobre isso, né? Mas teve aquela questão daquele... um peeling que como chama? O fenol. Isso. Né? Aquilo foi muito criticado, foi muito... Você acha que ele realmente é aquilo? Foi usado de uma forma errônea? O que você pensa sobre esse tratamento em si? Porque eu achei ele bem agressivo, né? Sim. Maria, todos os congressos e cursos que eu participei, eu particularmente gosto muito do tratamento de pele com peeling. Então, é uma área que eu gosto de estudar e sempre participo de cursos e congressos. O fenol é um tratamento maravilhoso. Ele tem, assim, uma capacidade de regeneração e de rejuvenescimento enorme.
Porém, é um procedimento que ele acaba sendo sistêmico, ou seja, ele acaba entrando no nosso organismo todo, tá? Então, por isso, existe muita técnica e critério para fazer ele. Deve ser feito, né, por profissionais habilitados, médicos, enfim, pessoas que têm habilitação para trabalhar com ele, justamente pela carga tóxica, digamos assim, de fazer uma toxicidade no organismo da pessoa. Aquele fato pontual que aconteceu, que causou o óbito do rapaz, depois eu acho que até saiu, enfim, na mídia e tal, ficou comprovado que a pessoa, ela não tinha capacitação nenhuma o profissional para fazer, a pessoa que fez, ela usou uma técnica, assim, que eu nunca vi, parece que ela fez escoriações na pele do paciente para o produto penetrar mais rápido, e aí automaticamente fez uma toxicidade nele, né, e causou o óbito. Maior do que deveria. Então, assim, é um tratamento que, sim, ele tem, eu já vi em congressos, assim, vários professores renomados mostrando resultados fantásticos com esse peeling, sabe? Só que, assim, aí o que aconteceu? Teve esse caso, né, desse óbito. Ele ficou demonizado, tadinho. Ficou, e assim, a Anvisa proibiu, tirou do mercado. É que eu acho que devido a profissionais que não se qualificam, faz então isso, aí, né? o que acabou acontecendo? Os bons acabaram levando pelos maus também, né? Então, nesse meio da estética, a gente também, não só na estética, né? Sim, eu acho que tudo, mas esse eu friso, assim, porque você está lidando com a saúde e com a aparência da pessoa, né? Ainda mais rosto, né? Rosto, o corpo, for, não, e o rosto tá aqui, ó, né? Isso, exatamente. É o que aparece primeiro. Então, eu acho assim que as pessoas, elas têm que ter responsabilidade, né, em primeiro lugar, no que estão fazendo, e preparo, né? Esse dali, ela foi uma pessoa totalmente imprudente, né? Ela não tinha capacitação nenhuma, foi lá e fez e deu no que deu, né? Então, procurar se capacitar e ter cuidado, né, no que você vai fazer. E o cliente procurar também bons profissionais e não só preço. Exatamente, né? Não só preço. Só preço, né? Porque quanto vale o teu rosto, né? Quanto vale a tua pele? Você vai atrás de uma autoestima, volta pior, isso, né? Exatamente, né? Esse é o cuidado que eu sempre falo, cara. Vai fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu quase não indico nada nem ninguém para coisa nenhuma, né? Porque as pessoas confiam naquilo que eu falo. Né? Então, quando a pessoa me pede uma referência de alguma coisa, eu me seguro. E assim, essas pessoas que eu indico, por exemplo, você é uma pessoa que eu indico, né, do trabalho que você faz. Por quê? Porque eu já estou fazendo um tratamento contigo há muito tempo, pele, cabelo, né? Então, isso está me trazendo retorno e eu nunca tive nada que dissesse, nossa, eu fiquei preocupada com isso. Então, assim, quando eu me sinto segura, eu vou. E eu acho que isso que você falou da indicação é o boca a boca, né, Kátia, na verdade. Eu vejo que a tua clientela, o que vem de novo, recorrentemente. Significa que você está fazendo, você está entregando um bom trabalho, um bom resultado, né? Sim. Porque a gente vinha conversando outro dia no carro, né? O cliente da estética, quase todos os clientes, mas eu acho que a estética é mais, né? Porque é a nossa beleza, digamos assim, a nossa autoestima. Quando você manda fazer um procedimento, você espera retorno, né? Sim. Retorno físico, pô. Eu fiz um botox, mas o troço não funcionou. Né? Eu fiz uma não é aplicação de colágeno, como fala? Bioestimulador de colágeno, que é o que eu faço quase sempre com você. É o botox e o bioestimulador, que é isso que eu acho que pra mim já tá de bom tamanho. Eu também tenho 54, quero estar com cara de 50, a parte já de tá bom. Tecnologia também, né? Ultraformer, os lasers, né? Que tem eu acho que por tudo aí. Isso ajuda, Tudo né? isso ajuda. Para que você faça um tratamento mais natural. Sim. Né? É que nem a gente estava conversando agora há pouco. A estética hoje, ela preserva, assim, ela predomina, né, que a gente conserve o natural da pessoa, assim, a naturalidade, os traços naturais dela, mas que realce o que ela já tem de bonito. Lógico, a prevenção vem também através da estética regenerativa, então a gente acaba trabalhando com esses ativos que fazem a própria célula da pessoa acordar e produzir o colágeno e tal. Então, para que ela se mantenha, né, com essa jovialidade por mais tempo, evitando, assim, procedimentos tão pesados, né? Hoje em dia eu observo, assim, que as meninas, elas começam a se cuidar cedo também, Isso é ótimo, né?
seja a pele. Então, às vezes chega meninas lá, 20, 26 anos, assim, elas são novas ainda para começar a fazer bioestimulador de colágeno, né? Não tem necessidade disso, estão com colágeno ainda em alta. Mas assim, uma limpeza de pele, né? O preenchimento labial, então você faz aquele preenchimento suave só para dar uma realçada. Então, isso é importante, mas hoje em dia tem muito recurso, sabe? Eu tenho pacientes assim que são mais conservadoras, já não querem procedimentos invasivos, então a gente tem as tecnologias que ajudam também nisso. Eu vi que você comprou um aparelho novo agora. Qual? Não, aquele que você tem lá, que parece um bonequinho, ou era alugado aquele lá que você tinha? O Ultraformer? Você comprou ou você alugou? O Ultraformer é alugado, ainda não cheguei lá. Mas vai chegar, filho, isso, não tenho dúvida disso. Espero chegar. Eu tenho um amigo que eu frequentava a clínica dele, e é muito engraçado, porque foi lá pelos meados de 2010, será? Talvez por ali. E ele tinha eu chamo bonequinho. Ele tinha um bonequinho daquele alugado. Ele hoje explodiu. É uma clínica renomada, tá lá no Batel. E ele tem, sei lá, 5, 6, aquele negocinho que é dele mesmo, né? Então, assim, você vê que as pessoas que trabalham certo, trabalham direito, elas crescem, né? E sem precisar pisar ninguém, porque eu vejo ele fazendo um trabalho maravilhoso. E uma das coisas que me encanta nele é que ele não perdeu a humildade. Isso é muito importante. Cara, eu chego lá, ele me atende como se eu estivesse lá daquela primeira vez, sabe? Que ele ainda tinha só uma maquininha daquela ali. Então, isso eu gosto muito, isso eu preservo muito nos meus parceiros onde eu vou. Por isso que às vezes eu vou aqui, vou lá. Porque eu gosto de valorizar esse trabalho das pessoas que realmente se conectam com as pessoas, né? Mas, assim, existem também, Kátia, essa parte do autocuidado de dentro para fora, né? Porque eu vejo que tem muita gente que faz N coisas, né? No rosto, estético, por fora, externo, mas não bebe água, tem uma alimentação desregrada, né? Com certeza. Então, fala um pouquinho da importância dessa junção dos dois. Isso é muito importante, né? Porque daí você está cuidando do teu organismo, da tua saúde. Então, quando a pessoa chega ali, a gente conversa muito, né? Eu procuro saber quais são os hábitos dela. Então, desde a parte da saúde, de uma forma geral, né? Se ela tem algum problema de saúde, toma alguma medicação, fumo, bebida, o consumo excessivo de açúcar. Então, tudo isso acaba afetando o resultado do teu procedimento, né? Por exemplo, a durabilidade, né? Tu me falou do colágeno com açúcar, né? Isso, até a durabilidade. Então, é muito importante. Eu vejo assim que a estética, ela não tem como ser separada da saúde da pessoa, sabe? Se você quer cuidar bem e quer que o teu cliente tenha um resultado positivo, satisfatório, não tem como separar a saúde e os hábitos dele do procedimento que você vai fazer, né? Então, não adianta eu fazer um Ultraformer maravilhoso, aplicar um bioestimulador de última geração na pele de uma pessoa que não toma água, que fuma, né? Que não tem um sono de qualidade. Então, tudo isso vai acabar afetando o resultado do procedimento. Então, você tem que conversar e procurar orientar muito bem, né, o teu paciente ali, o teu cliente, que você vai fazer a tua parte, ela, né, vai receber o procedimento, o produto adequado e tal, mas que os hábitos também precisam mudar, né? E isso acaba acarretando não só, vai trazer o benefício estético para ela, ótimo, mas vai trazer um benefício muito maior, que é a saúde dela. Até para uma longevidade, né? Com pra certeza. Viver mais. Tem uma eu sempre escuto as pessoas falarem, eu faço o meu Botox, dura de 4 a 6 meses. Cara, o meu Botox dura quase um ano, tu sabe, né? Eu faço Botox, Maria, teu Botox, agora mesmo falou, teu Botox ainda tá muito bom. E já tem mais, sei lá, de 6 meses que eu fiz. Então, assim, qual
não é justificativo, mas o que se explica de uma pessoa durar menos tempo e outra durar mais tempo? Bom, o Botox, ele é a toxina botulínica, né? Ele é uma medicação e em bula ele tem a informação de que a durabilidade dele é de 3 meses. Jura? De 3 meses até 6 no máximo. Então o meu é mais psicológico, tá funcionando. No máximo 6 meses. Porém, o estilo de vida que a pessoa leva vai influenciar na durabilidade dele. O estilo de vida e a característica muscular também. Então, tem pessoas que elas são muito expressivas, que elas têm uma força muscular da testa, né? Ou aqui, ao redor dos olhos, muito forte, né? A gente vê aquelas pessoas que têm aquela marca. Fala com os olhos, né? Ou que tem aquela marca, né? Todo mundo a glabela aqui, mas a gente fala ruga do bravo, né? Sim. Tem pessoas que têm muito forte aquilo ali, que qualquer coisa já é característica, né? Acaba fechando. Então, isso depende muito, tá? Depende muito, então, do padrão muscular da pessoa e também do estilo de vida que ela leva. Tá? Então, a pessoa assim que fuma, que bebe, que não toma água, como eu falei agora há pouco, né? Tem vamos beber água, gente, vamos beber água. Tem uma alimentação assim que não consome frutas, não consome verduras, né? Pouca proteína. Vai afetar. Proteína é importante, né, Kátia? Importante. Então, vai afetar o resultado, né? A durabilidade de um Botox, por exemplo, vai afetar. Né? Por exemplo, quando eu tenho alguma pessoa, algum cliente que vai fazer um bioestimulador de colágeno, né? Eu sempre gosto de, fazer um preparo antes da pele, né? Vai aplicar um bioestimulador, então vamos fazer então, um microagulhamento ou uma limpeza de pele, enfim, qualquer procedimento para dar uma acordada na célula, depois receber o bioestimulador. Tomar o colágeno, aí sim é muito importante, porque ela recebeu o estímulo, né? Ela recebeu ali um fator que vai acordar a célula dela para fazer a produção do colágeno. Então, aí é legal tomar um colágeno, né? Para ativar tudo isso. Uma coisa fortalece a outra. Uma coisa fortalece a outra, né? Mas, assim, o estilo de vida e os hábitos influenciam em tudo. No resultado estético e na saúde dela também. Que papo bom, hein? Que papo bom. Eu acho que pra gente que é mulher, ainda mais nessa correria que a gente tem. Sim. Né? Porque a nossa vida, ela é muito... Principalmente a gente que é mãe, que é empresária, né? E que faz trocentos milhões de coisas como a gente faz durante o dia. Às vezes a gente também não tem esse tempo pra estar fazendo sempre o que deveria ser feito, né, Kátia? Mas eu acho que é importante essas informações até para que a gente saiba como procurar um bom profissional. Sim. Como que a gente deve colaborar com o nosso corpo e o nosso organismo para que esse trabalho estético ele tenha o resultado que a gente precise, né? Kátia, então, nosso papo tá muito bom, menina, mas eu queria, assim, que tu... Se tu tivesse que deixar uma mensagem para as mulheres que querem se cuidar, quais seriam, para quem não tem muito tempo, não tem muito dinheiro, você diria que ela deveria começar por que caminho? Começar pelo básico, sabe? Eu acho que assim, o teu dia a dia, hábitos saudáveis, tomar água, né? Usar filtro solar, muito importante também, né? Procurar ter uma alimentação assim, com pouco açúcar, né? Se a pessoa fuma, tentar parar, eu sei que é difícil, né? Mas tentar tirar isso, né, da vida dela aos poucos. Porque isso traz coisa ruim também, né? Nem só a pele, né? Sim, então isso, fazer uma atividade física. Eu não gosto de academia, né? A gente escuta muito isso. Não gosto de academia. Gente, mas vou. Chega uma hora na vida da gente que não é nem questão de gostar. Você tem que ir. É como você quer se ver daqui a 80, né? Com 80, não daqui a 80 anos, mas com 80 anos, né? Isso mesmo. Então, a atividade física, ela te dá aquela jovialidade mesmo, eu acho, sabe? A pessoa que pratica atividade física tem as células mais oxigenadas, a disposição é outra. E então, eu acho que são esses pequenos hábitos, sabe? Procurar manter
a pele sempre limpa, então dormir com a pele limpa, Não dormir né? de maquiagem. Não dormir de maquiagem, evitar água muito quente também na pele, né? Eu sei que Curitiba é frio, agora a gente tá entrando no inverno, é difícil ficar. Fala disso do inverno, os cuidados pro inverno. Isso, os cuidados pro inverno. Então, não deixar de usar o filtro solar, isso é super importante. Filtro solar, independente se o dia tá nublado, chuvoso ou com sol, o filtro, ele é proteção para nossa pele, para o fotoenvelhecimento e para o câncer de pele também. Então, é super importante, tá? Tanto faz o filtro, pode ser com cor, pode ser sem cor, mas é importante usar. Hoje em dia tem maquiagem, né? Que já tem o filtro solar, então isso acaba ajudando bastante. A água, beber, né? Bastante água, pelo menos 1,5 litro, 2 ou mais, né? Quanto conseguir. Frutas, verduras, né? Evitar o açúcar. Agora é frio, a gente começa a procurar mais comida calórica, então procurar ter, se policiar com isso. E assim, uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes lá, para as minhas pacientes, assim, eu venho inverno, eu sei que é bom a gente ficar embaixo do chuveiro lá, aquela água quente, né? Mas a água quente, ela desidrata e principalmente no rosto, assim, não é muito legal, A gente percebe que fica puxando quando você sai, né? Até quem tem manchas, né? A gente tem muitas mulheres que sofrem com o melasma, né? Então, o melasma, ele tem vários fatores que desencadeiam, mas o calor é uma delas, né? E às vezes até a água muito quente, o próprio calor, né, do banho, assim, você sai e fica muito vermelha, não é muito bom. Então, eu sempre oriento, assim, evitar, sabe? E falando, como nós estamos falando de empreendedorismo, e você tem muito essa veia, né, empreendedora, e o que eu acho interessante teu é que você não para, você busca pela informação. Para quem está nos ouvindo, Kátia, que já pensou N vezes começar um negócio e aí por medo não vai, ou tipo assim, já começou, mas não deu certo e está pensando em desistir. Eu sei que conselho, o povo já disse, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Então vamos dar uma dica, vamos dar uma informação de que, para essas pessoas que estão nesse momento, sabe? Eu paro, não paro, quero ir, mas tenho medo. O que você diria para ela, pensando em toda essa tua trajetória, em toda essa tua história, por ter passado por todas essas dificuldades, por todos esses desafios, e mesmo assim se manter, sabe, no foco? Eu gosto daquela frase que fala assim, se você parar para cada cachorro que late, para tirar pedra em cada cachorro que late, você nunca vai chegar né, aonde você gostaria. Então, como que você daria um conselho para que essa pessoa que está pensando em desistir ou que está pensando em começar, mas tem medo, o que você diria para ela nessa parte empreendedora? Nessa parte empreendedora, eu acho assim que ela tem que ter confiança nela mesma, procurar ter conselhos com pessoas que realmente agreguem, né? Não que sejam pessoas, às vezes vão te falar uma coisa que não tem nada a ver. Então, tomar muito cuidado com quem você vai procurar conselhos, né? Ou orientações. Então, ter uma pessoa de confiança do teu lado para você compartilhar as suas ideias. Eu acho assim, procurar sempre fazer o que você gosta e o que você faz bem. Eu gosto de fazer pão, e eu sei fazer meu pão, é maravilhoso. Então, de repente, será que aquilo ali não pode ser um começo de alguma coisa para você? E eu acho assim, que a perseverança, ela faz parte do empreendedor, né? Quem realmente quer alguma coisa, não é na primeira pedra ali que ele vai desistir, né? Ele vai tentar, não dá por aqui, eu vou por aqui, não dá por lá, eu vou por cá, então ele vai achar um caminho, né? Uma vez eu ouvi uma história, eu acho que foi do Elvis Presley, não sei se será que foi dele? Que falaram que ele não tinha jeito para cantar, que ele tinha que ser motorista de caminhão ou coisa assim. Eu não sei se foi ele, mas foi alguém muito... Não, o importante é a mensagem. Que foi assim. E no fim ele foi um grande de um artista e tudo mais. Então, por isso que eu digo, cuidado com quem está com você. Né? Com quem está com você. E às vezes até por inveja mesmo, né, Kátia? Sim. A pessoa acaba te puxando para baixo. Exatamente. Mas eu acho assim, tenha fé, coloque Deus em primeiro lugar, sabe? Se apoie com Deus e peça para Ele o teu caminho. Faça o correto, seja honesto, humilde e faça o que você gosta.
Eu acho que vai dar certo. Não tem como dar erro, né? Não tem. A perseverança, ela te mantém no caminho, né? Eu gosto de uma história de na verdade, ela é uma fábula de um cavalo. Que um fazendeiro, o cavalo caiu num buraco e não conseguiam tirar, né? Vou contar aqui, não sei exatamente com as palavras certas, mas era mais ou menos assim. Ele caiu num buraco e o fazendeiro sabia que não iam conseguir tirar. Né? E aí ele foi chamar os vizinhos para enterrar o cavalo, porque o cavalo ia morrer de qualquer jeito. E aí chamou a vizinhança, trouxeram as pás e iam jogando terra. Jogando terra. Quando eles olharam, o cavalo já estava lá em cima. Estava saindo. Cada pá de terra que eles jogavam, o cavalo levantava a pata, né? E a terra batia e ele ia subindo, né? Então, às vezes, tem um ditado que fala assim, que às vezes até as pasadas de terra que as pessoas jogam em você tem que usar para o teu próprio crescimento, né? Para que você possa evoluir. Então, assim, empreender é isso. Sim. É você não desistir nos primeiros pancadas, e vem pancada, filha, e vem pancada. Cada tombo que a gente leva, a gente se fortalece um pouco mais. Sim. Teu filho falou uma coisa muito verdadeira, né? Que a gente aprende mais com os erros do que mesmo com os acertos. Sim. Então, eu acho que isso tudo faz parte do nosso crescimento como empreendedor, e aquilo que você falou é muito verdadeiro. Você tem que fazer aquilo que você realmente ama fazer, porque mesmo que você chegue em casa cansada, você no outro dia acorda toda energizada novamente, porque você vai fazer o que você ama. Eu vejo muita história de pessoas que eu conheço infelizes, ganhando muito bem, que nem eu como empresário ganho, e a pessoa está super infeliz e fala, Maria, eu não aguento mais aquela empresa, eu quero sair. E aí você percebe que não é também só o dinheiro. Se você não tem um ambiente gostoso, se você não faz o que você gosta, né? Isso não é sempre só o dinheiro, né? Não. O dinheiro, ele é importante, sim, lógico. É fundamental, né? na verdade, ele é importante, né? Mas assim, ele não é o principal. Sim. Porque também eu aprendi com tudo isso, né? No decorrer dessa caminhada, que se você acaba colocando o dinheiro na frente, muitas vezes o teu resultado não vai ser aquilo que você espera, sabe? Então, faça sim, é importante, né? Sim. Hoje em dia a gente precisa se manter, ninguém vai, né, trabalhar de graça. Como é que a gente vai a Paris? Exatamente. Né? Mas assim, é importante, mas ele vai ser uma consequência do teu trabalho, sabe? É um retorno do trabalho. Isso, ele vai ser o retorno do teu trabalho, né? Você vai acabar, faça um trabalho bem feito, né? Quem tá na área do empreendedorismo, procure dar o seu melhor, que você vai colher os frutos. Maravilha. Kátia, meu amor, quero te agradecer. Obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada Eu por que dividir a tua história com a gente, obrigada por trazer esse conhecimento e trazer um pouco também de experiência e aprendizado, né, para quem está nos ouvindo nesse momento. Então, meus queridos, fica aqui a nossa mensagem para você. Se você realmente ama aquilo que você faz, não desista. Você sabe que, às vezes, o diamante que você está procurando está só a uma pasada de terra.